Muito bem, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, vulgo STJ, formou maioria para manter a condenação do ex-presidente Lula e reduzir sua pena de 12 anos e 1 mês de prisão para 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão. Votaram nesse sentido os ministros Félix Fischer, relator da Lava Jato no STJ, Jorge Mussi, Reinaldo Soares da Fonseca e Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. A decisão, por unanimidade, abre caminho para que Lula deixe o regime fechado ainda neste ano. Por essa nova dosimetria, o petista atingiria o cumprimento de 1/6 da pena no caso do triplex do Guarujá no fim de setembro, pouco antes de completar 1 ano e meio na cadeia. Então ele tem que cumprir em regime fechado 1/6 da pena. Se a pena foi reduzida, esse 1/6 fica menor. Então ele sai da cadeia e passa para o regime semiaberto, que é aquele que prevê que o condenado cumpra em colônias agrícolas e outras formas similares que muitas vezes não estão disponíveis, muitas vezes não tem vagas, e aí a justiça acaba concordando que ele pode ir para a prisão domiciliar, principalmente se for idoso. O Lula já tem mais de 70 anos, então isso pesaria também a favor dele. A quinta turma julgou um agravo, um tipo de recurso interno que questionava uma decisão monocrática de Félix Fischer, que negou provimento ao recurso especial levado à corte pela defesa de Lula. O recurso especial pretendia anular o processo do triplex no Guarujá nas instâncias inferiores. Então, a defesa entrou lá com recurso, o Félix Fischer negou, a defesa recorreu com agravo regimental e isso foi analisado pela quinta turma do STJ, que tomou essa decisão por 4-0 pela redução da pena. De acordo com os votos dos ministros, a pena imposta ao Lula ficou da seguinte forma: corrupção passiva, 5 anos, 6 meses e 20 dias, mais a lavagem de dinheiro, 3 anos e 4 meses. Pena total, 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão, repito. Nós temos um trecho do voto do ministro Jorge Mussi. Vamos assistir, Robson. Conclui-se pela adequação do restabelecimento da pena base estabelecida ainda no primeiro grau de jurisdição, isto é, em 4 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, assim como realizado para o crime de corrupção passiva, imperioso aplicar a atenuante do artigo 65(1) do Código Penal, também na proporção de 1/6, o que conduz à pena provisória de 3 anos e 4 meses de reclusão, a qual se tem como definitiva, pois para o crime do artigo 1º da Lei 9.613, não ocorre outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causa de diminuição ou aumento de pena. E considerando que os ilícitos foram praticados em concurso material, as sanções corporais impostas ao recorrente somadas totalizam 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Tá aí o voto do Jorge Mussi, que aliás foi indicado pelo Lula para o STJ. Outros 3 ministros foram indicados pela Dilma e o Félix Fischer, relator, que começou a votar pela redução, foi indicado pelo FHC. Então tinha 4 ministros que foram indicados por presidentes petistas para a corte, mas os 5 julgaram o habeas corpus preventivo em 2018 e negaram por 5-0 aquele recurso que tentava impedir que o Lula fosse preso, né? Então houve uma votação por unanimidade contra a concessão do HC, aí depois houve recurso da defesa ao STF, e aí que foi aquele placar apertado no julgamento do habeas corpus preventivo por 6 votos assim contra a concessão do HC preventivo ao Lula, e aí sim ele acabou preso. Mas dessa vez os ministros, Augusto, votaram pela redução da pena. Agora, é bom deixar algumas coisas claras. Primeiro, só um acréscimo, um detalhe, que o Joel Paciorni, que é um desses 5 da quinta turma do STJ, e ele se declarou impedido, segundo a assessoria do tribunal, ele já tinha feito isso em 2016, impedido de julgar qualquer processo em que o René Dotti, que é seu advogado pessoal, tivesse alguma atuação. E o René Dotti é advogado da Petrobras, que é assistente de condenação no processo que sentenciou Lula. Por isso foram apenas 4 votos, porque esse 5º ministro não participou. Então, Augusto, para resumir, o que acontece é o seguinte: o Moro havia condenado o Lula a 9 anos e 6 meses de prisão. Quem havia aumentado essa pena eram os desembargadores do TRF4, todos juntos, também por unanimidade, para 12 anos e 1 mês de prisão.
essa redução de pena fez a pena ficar muito próxima da pena imposta pelo juiz Sérgio Moro na primeira instância. Embora os petistas já estejam, e a gente vai comentar aqui, falando em perseguição e tal, é bom deixar claro que só reduziu ali 7 meses e 10 dias em relação à pena imposta pelo Sérgio Moro. Então, se havia alguém errado, vamos dizer assim, tomando por base esse julgamento de hoje, eram os desembargadores do TRF4 mais do que o Sérgio Moro. E fala aí, Augusto, a gente vai comentando aos poucos. É o seguinte, já se destacou esse aspecto que é muito importante, quer dizer, é mais uma prova de que o Moro não perseguiu ninguém, ele apenas aplicou a sentença que ele julgava devida. O STJ não considerou o Lula inocente, registrou que ele cometeu esses delitos. Os dois crimes, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Exatamente, não embarcou na fraude do preso político, não tem nada de preso político, e o Lula é culpado desses 2 crimes e por isso foi condenado à prisão. A redução da pena, somada às facilidades concedidas aos presos para que saiam mais cedo, esse negócio do regime de progressão da pena, é progressão para baixo, é bom dizer isso, diminui, e muita gente vê progressão da ideia de aumento, não é, diminui. Então daqui a pouco, setembro, por aí, ele pode estar no regime de prisão domiciliar, mas preso porque é corrupto e lavador de dinheiro. E há mais processos vindo por aí. Ele já foi condenado pelo sítio de Atibaia. Quem entrava naquela de Lula livre, não adianta cantar vitória porque é bobagem. Não está livre, nem estará tão cedo, porque a prisão provisória é uma forma de cadeia, assim que eu não desejo para mim, pelo menos. É um negócio, a tua casa vai ficando chata pra burro. Cada minuto que você passa lá começa a ficar infernal, porque você não tem o direito de ir e vir. Liberado não é devolvido esse direito, você não pode exercê-lo, há limitações. Eu acho que uma hora isso aí ia acontecer, de tanto recurso, tanta coisa, essa votação por unanimidade, eu nunca acho que seja uma coisa a favor do réu, não só é mais um indício de combinação, combina, olha, vamos embarcar nessa juntos. Aí fica muito essa impressão. Muito, eu não estou convencido disso. E então deram uma força para quem torce pela impunidade. Quem torce contra a Lava Jato, quem é a favor de corrupto, não tem dúvida. Mas ainda assim não conseguiram, os ministros não conseguiram encontrar coragem suficiente para tentar enganar o Brasil com a ideia de que um ladrão e lavador de dinheiro foi preso por motivos políticos. E é bom registrar que também houve a votação para diminuir a multa de R$ 202.700 para R$ 126.700 e a indenização para reparar os danos à Petrobras de R$ 16 milhões para R$ 2,4 milhões. Então houve uma redução aí considerável. Porém, ainda existe uma multa milionária, quer dizer, uma indenização milionária a ser paga pelo Lula em razão dos crimes que ele cometeu. A defesa tentou fazer parecer que ele era inocente, incluiu pedidos alternativos que falavam da parcialidade do Sérgio Moro, foi refutado, da competência da Justiça Eleitoral, foi refutado, da falta do crime de lavagem de dinheiro, também foi refutado. Quer dizer, pediram muito para conseguir qualquer coisa e conseguiram apenas a redução na dosimetria da pena, mas os crimes foram mantidos. É a Maria Trindade. É exatamente isso. Lembrando que o principal pedido, e que eles acreditavam muito, os advogados de defesa, era exatamente a transferência do processo para a Justiça Eleitoral, conforme definiu recentemente o Supremo Tribunal Federal, dizendo que em caso de um crime que envolva a Caixa 2, aí sim seria a transferência. Só que neste caso aí, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, confirmou que não tem nada de negócio de Caixa 2, não. Isso aqui foi roubo mesmo, corrupção,
e a confirmação, inclusive, de que os tribunais superiores não analisam provas, isso aí já está definido, e apenas as questões jurídicas, como esse caso de redução de pena. Então vamos lá, só para confirmar o que você disse. Corrupção passiva, né, ficou em 5 anos e 6 meses e 20 dias. 5 anos, 6 meses e 20 dias. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região fixou 8 anos e 4 meses para corrupção passiva. Lavagem de dinheiro, 3 anos e 4 meses. O TRF tinha definido 3 anos e 9 meses. Então a pena total para o ex-presidente Lula ficou em 8 anos, 10 meses e 20 dias. Antes eram 12 anos e 1 mês. Como é que ficou a situação? O ex-presidente Lula, ele terá que cumprir 17 meses para ir para o semiaberto. 17 meses. É a tal progressão que o Augusto falou. Mas ele já cumpriu 13 meses, né? Então, ainda faltam aí meses a cumprir. E, Augusto, para reduzir, por exemplo, essa pena, o que levaria o Lula a ir para o semiaberto mais cedo, ele terá que ler livros, por exemplo, ou trabalhar trabalhar na cadeia, e lá não há como fazer isso, ou ler. Se ele entrar num processo de leitura brava aí, ele pode reduzir um pouco ainda essa pena e ir mais cedo para o semiaberto. Semiaberto não significa liberdade. É um processo em que a justiça acredita, e a justiça brasileira acredita na recuperação, em que o preso é colocado num tipo de teste para conviver com a sociedade e volta para dormir na cadeia. Esse semiaberto, ele tem que trabalhar, ele tem que encontrar uma empresa que o contrate, e essa empresa tem que ter um chefe, um responsável por ele, que faça um diário e que exija pontualidade, e ele não pode sair da empresa que ele está trabalhando além de 100 metros. Ele não pode também ir frequentar certos lugares e muito menos se encontrar com outras pessoas condenadas. Então é uma restrição muito grande. Tem que ser um trabalho mesmo. Recentemente, um caso parecido é o do ex-senador Luiz Estevão, que passou na semana passada para o semiaberto. Ele hoje é funcionário de uma imobiliária. Atenção, não pode ser uma empresa ligada ao preso, né? Eu digo preso porque ele continua preso, a prisão semiaberta. Então, ele teria que arranjar um emprego e com um chefe que controlaria, né? Então, é uma situação meio complexa. Neste caso, pode ser que a segunda condenação em primeira instância, que é o caso do sítio, já tenha passado para a segunda instância, e aí ele já terá a segunda condenação e seria preso por outro motivo. A Gleisi Hoffmann comemorou, Augusto, mais cedo no Twitter, a redução que ainda era possível, na verdade, porque ainda não tinha sido completados os votos, a redução da pena do Lula no caso do triplex, e aproveitou para acusar o Sérgio Moro e o TRF4 de perseguição e arbítrio. Então vou ler aqui a tuitada da Gleisi. Aspas, Lula é inocente, merece ser absolvido, mas os votos dados por redução na pena já mostram o nível de perseguição e arbítrio a que Lula foi submetido por Moro e pelo TRF4. Fecho aspas. E aí pede Lula livre, faz aquela campanha dela. Acontece, como eu estava comentando aqui, Augusto, são 7 meses e 10 dias de diferença para a sentença assinada pelo juiz Sérgio Moro. Quer dizer, é uma diferença irrisória. Na prática, é absolutamente comum que haja uma diferença desse tamanho num julgamento em diferentes instâncias, porque há diferentes interpretações da adequação da lei ao crime específico. E a Gleisi fica aí falando em perseguição, em arbítrio. E, aliás, o outro petista, Henrique Fontana, nos corredores lá da CCJ, disse que o reconhecimento do STJ de que a pena aplicada foi inadequada reforça a parcialidade do juiz Sérgio Moro. Quer dizer, a parcialidade do juiz Sérgio Moro, na verdade, foi refutada por todos os ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, porque era parte de uma das alegações da defesa para tentar conseguir a anulação do processo.
Então isso foi rejeitado, foi refutado. A diferença da dosimetria é a diferença de interpretação. É claro que pode ter havido uma concessão à pressão política que os ministros do STJ sofreram nos bastidores, a gente sabe, a imprensa noticiou, havia pressão inclusive do Supremo Tribunal Federal para que o pessoal do STJ fizesse o trabalho sujo. Mas é bom deixar claro que, embora o Lula possa vir a passar, progredir para o semiaberto e, no caso, na falta de colônia agrícola, ser beneficiado com a prisão domiciliar, apesar de isso poder acontecer, os crimes foram mantidos. E vem aí outro processo, já foi condenado, vão condenar de novo em segunda instância, eles vão estar daqui a pouco tentando repetir o mesmo espetáculo. Que vale a pena. Agora há pouco eu estava vendo o tweet da Glaze. Ela começa com uma, se puder botar outra vez na tela, eu queria ler, porque ela começa dizendo que o STJ se ateve a meras formalidades para não julgar, se ateve a meras formalidades para não examinar o mérito e absolver Lula. Não. Eles disseram sim, que o Lula cometeu os delitos, né, que ele cometeu os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e só trataram de dosimetria. Não vem com conversa, não. É tudo conversa fiada mesmo. Zé Maria Trindade. Pois é exatamente isso. Não foi uma vitória. A grande expectativa dos petistas era exatamente a transferência do processo para a Justiça Eleitoral, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando se envolve uma campanha, ou seja, caso de Caixa 2. E aí o STJ, não, isso não é caso de campanha, é um caso de corrupção e um caso de esconder o produto da corrupção, que é a lavagem do dinheiro. E o STJ, Augusto, seguiu a jurisprudência de sempre, de que não se analisa provas. E os advogados do ex-presidente, ou para jogar para a plateia, pediram exatamente isso, que reiniciasse a análise do processo. Qualquer advogado sabe que isso não é possível nos tribunais superiores, e exatamente por isso é que foi determinada a prisão do ex-presidente depois da condenação em segunda instância, onde não se pode mais analisar provas, né? Neste caso aí, ele daqui a pouco ele precisa ler muito para em alguns meses ele sair da prisão definitiva. Ele continua preso, não é prisão domiciliar, não. Ele sai da cadeia, vai trabalhar, do trabalho volta para dormir na cadeia, numa prisão especial, exatamente para este fim. Aqui em Brasília existem algumas. E aí ele não pode ir para casa. No final de semana, no feriado, pode ser que o juiz da vara de execuções autorize, mas presta atenção, ele vai ser autorizado a trabalhar durante o dia. Mas isso nem aconteceu e nem vai acontecer nos próximos dias. Agora, isso seria um tremendo castigo, hein? Porque trabalhar é uma coisa que ele não faz, como eu lembrei ontem, desde 1977. E o Cristiano Zanin, advogado do Lula, disse que vai recorrer para buscar a absolvição. Recurso do Cristiano Zanin é a coisa mais certa do mundo. Eu brinquei uma vez que era mais certo do que o Robben, aquele jogador da Holanda, cortar para a esquerda, né? E o Cristiano Zanin disse que a defesa respeita a decisão, mas que também manifesta inconformidade com o resultado. Segundo o advogado, não é possível identificar qualquer ato de ofício que o ex-presidente tenha praticado em torno de uma vantagem indevida. Essa tese foi rebatida, foi refutada pelos ministros do STJ. O Zanin ressaltou, no entanto, que o STJ reconheceu que a pena aplicada na segunda instância foi abusiva. Lá, da segunda instância. Tá bom? Que foi abusiva e tal. Os ministros de fato consideraram que houve um peso na mão ali na hora de estabelecer a dosimetria da pena. Por isso reduziram de 12 anos e 1 mês para 8 anos, 10 meses e 20 dias, que está mais próximo da pena imposta pelo juiz Sérgio Moro na primeira instância, que era de 9 anos e 6 meses. Oi? O Moro não perseguiu. O Moro não perseguiu. Foi a segunda instância, tá bom. Exatamente. Mas a importância, Felipe, desta decisão do STJ é que agora vai passar por esse degrau e como haverá recurso, né? Primeiro ao STJ e depois ao Supremo, ou seja, chegou no Supremo, transitado em julgado, pronto, né?
Aí não tem mais essa conversa de prisão em segunda instância. Isso podia acontecer rapidamente, que aí parava com esse nhenhenhen aí de prisão em segunda instância. Ele já está condenado e, como eu disse, a segunda condenação já foi assinada e, evidentemente, os advogados recorreram ao TRF4 e quando o TRF4 confirmar, pronto, prisão de novo pelo segundo crime, aí já é outro caso, que é o caso do sítio de Atibaia. Aliás, está perguntando aqui o nosso amigo Alexandre Isola, que acompanha o programa, de alguma forma houve uma condenação em terceira instância. Claro, está condenado. De alguma forma, não. Foi uma condenação, sim, em terceira instância, com uma pequena dúvida aí sobre a dosimetria. Exatamente. Eu falei que o Cristiano Zanin, advogado do Lula, insiste na tese de que não haveria um ato de ofício do Lula em benefício da empreiteira OAS. E o relator desse julgamento no STJ, Félix Fischer, diz que o julgamento do TRF4 de segunda instância mostrou que o ex-presidente preso Lula atuava nos bastidores para garantir a nomeação de diretores corruptos na Petrobras. Cito entre aspas aqui o Félix Fischer: não se exige a demonstração de participação ativa em cada um dos contratos, sendo ele garantidor de um esquema maior. Fecho aspas. Então esse pessoal aí fica celebrando falsamente o resultado do julgamento, que na verdade eles não gostaram porque queriam a absolvição, mas o próprio relator, que apenas reduziu o tamanho da pena, falou que o Lula era garantidor de um esquema maior. Esquema de quê? Esquema de corrupção. É claro, era ele quem garantia que o esquema continuasse na Petrobras e foi em troca de contratos públicos em benefício da empreiteira OAS que ele recebeu o triplex no Guarujá e as reformas que lá foram feitas pela empreiteira. Essa redução de pena apenas acende o nosso alerta, Augusto, porque já é uma primeira aliviada de barra no Lula. E a gente sabe que ainda tem o STF, quer dizer, sempre pode haver o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que pressionava o STJ para aliviar a barra do Lula. O STJ deu um primeiro passo, mas que não compromete a condenação pelos dois crimes. Agora, fica a suspeita, né, Zé Maria Trindade? E a turma libertadora do STF poderia dar um segundo passo com esse terreno já ligeiramente mais favorável a que eles façam isso. É porque já está nos finalmente a ação, né? Isso não é nenhuma liminar, o que poderia era repetir o José Disseu, porque quando se julgava a dosimetria do José Disseu, a segunda turma entendeu que neste caso ele teria que ir para a rua e foi liberdade total mesmo, nada nessa história de prisão domiciliar nem nada, porque entendeu a segunda turma que ele poderia ser condenado a uma pena menor do que estaria preso, né? É um argumento ridículo. Acabou agora o processo e ele voltará, o Zé Disseu. E neste caso de Lula, é preciso completar também esse processo no STJ para depois pular para o Supremo, e aí nada de eliminar, não. É o processo do ex-presidente, ou se anula ou se leva para a justiça eleitoral, que é a estratégia. Que é o sonho, a estratégia, né? Da defesa está montada. Agora, o importante é o seguinte: o que se tem de garantir é a permanência da jurisprudência segundo a qual é preciso deve-se começar a cumprir a pena depois da condenação em segunda instância. Isso tem que ser mantido. Isso deve resistir a todos os truques que estão sendo engendrados aí pelos libertadores de Araque, né? Gostam de libertar bandidos. Isso é que é importante, porque vem aí outro processo. Já foi condenado no processo de Atibaia. E agora vem a reafirmação da condenação pelo Tribunal Regional Federal. E aí eles vão ter que fazer tudo outra vez. O Lula está voltando hoje ele continua na cadeia. Ele não vai dançar, não vai casar de novo em festa junina no Torto, não vai festejar festa junina em lugar nenhum, nem na casa do Zé Dirceu, que deverá estar preso também se a justiça funcionar de alguma forma no Brasil. Então continua preso. A turma do Lula livre pode continuar se esgoelando no berro aí, porque não está livre, não.
e vem o outro processo, repito. E o Félix Fischer também rejeitou, como a gente havia comentado, um dos pedidos preliminares da defesa do Lula para levar o processo do triplex para a Justiça Eleitoral. Agora vamos ver a alegação. A defesa alegava que o dinheiro para a reserva e reforma do triplex viria de uma reserva da OAS para abastecer campanhas do PT, o que configuraria o crime de Caixa 2 ou apropriação eleitoral indébita. É muito engraçado que eles pedem alto, eles pedem absolvição, mas como eles sabem que não vão conseguir, eles fazem os pedidos alternativos. E dentro dos pedidos alternativos, Augusto, eles acabam tendo que reconhecer uma parte do crime para poder argumentar em favor de que a barra seja aliviada em outra parte, entendeu? Então eles estavam alegando que foi só Caixa 2, entendeu? Era uma confissão ali internamente, na prática. Nesse momento eles esqueceram o preso político. Não tem preso político mais nenhum. Não tem. Tem um cara aí lutando para ir para a Justiça Eleitoral. Tá jogando na zona do agrião para impedir a goleada. Só que aí, Zé, só para completar aqui, completar, o ministro Félix Fischer lembrou que o dinheiro tem origem ilícita a partir de desvios da Petrobras. Então ele disse o seguinte: a verba, como desviada, possui origem ilícita. A matéria é totalmente diversa. Quer dizer, fecho aspas aí para o relator Félix Fischer, refutando a tese que poderia levar o processo para a Justiça Eleitoral. Diga, Zé Maria. Olha só, nessa esteira aí, como disse o Augusto, já houve inclusive a defesa do ex-presidente diz que ele cometeu crime de corrupção e que não o de lavagem de dinheiro. É uma das premissas analisadas e rejeitadas pelo Tribunal STJ, Superior Tribunal de Justiça. O argumento é de que a corrupção passiva é um crime e que o outro é consequência, né, que é a lavagem de dinheiro, ou seja, a corrupção passiva, no caso, e a lavagem de dinheiro seria receber o dinheiro, né? Então, admitiu a defesa de que realmente houve o primeiro crime e não o segundo seria a dúvida. Por outro lado, também, esse debate no STJ mostrou que não tem nada a ver com crime eleitoral. O Supremo, e eu acho que foi um ato de benevolência e tal, essa história de mandar para a Justiça Eleitoral que não está preparada, não que ela não seja capaz ou que seja corrupta, não é isso, é que ela não está preparada para este volume e nem o tipo de julgamento, né? É quando se trata de Caixa 2 eleitoral, um dinheiro recebido pela empresa, quando se podia fazer a doação e usou esse dinheiro na campanha sem contabilizar. Isso é um crime eleitoral. Agora, comprar apartamento, comprar sítio, equipar sítio, reformar sítio, isso não é crime eleitoral? Nunca. Esse dinheiro foi gasto em eleição, foi gasto em bens próprios, ou seja, para enriquecimento ilícito próprio. Legal, Zé Maria. Então é isso sobre o julgamento do Lula. As coisas estão bem claras, foram mantidos os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa ainda tentou, como disse o Zé Maria, eliminar o crime de lavagem de dinheiro, não conseguiu apenas a redução da pena. A gente